da professora Célia Dureiro, que é da Unifesp, na sequência a professora Etienne, que é da Universidade Federal do ABC, e depois a professora Marlova, que é professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Então a gente vai iniciar com a apresentação da Célia nessa sequência. São 25 minutos de apresentação para cada expositora. A ideia é que elas apresentem e depois a gente abre para o debate. Bem, então eu vou controlando aqui o tempo para que a gente comece. Eu vou abrir a palavra para que elas se apresentem, para que ficar de forma mais informal, e aí elas contam um pouquinho da experiência, da formação, para vocês se situarem. Okay? Bom dia a todos e a todas. Eu quero começar agradecendo o convite, a oportunidade de estar aqui, de estar falando com vocês, pensando junto. E, bom, como a Alessandra disse, eu acho que é interessante dizer um pouquinho de onde é que eu falo. Eu fiz meu doutorado na formação de professores há já 16 anos atrás, e depois mudei um campo de investigação para a área de História da Educação Matemática, que é o que eu vou contar um pouco, conversar com vocês hoje. E neste momento, depois dessa trajetória, tenho tentado me aproximar novamente da formação de professores. Acho que a minha fala vai contar um pouco o motivo dessa tentativa de aproximação. Então, acho que a ideia é essa. Já vou começar anunciando ao professor Miguel, organizador, que eu não trouxe tarefas. Só um detalhe, porque assim, quando ele fizer a pergunta qual é a tarefa, eu já estive aqui, acho que foi ano passado, E, enfim, mas a gente continua pensando junto esses desafios, Vou tentar falar devagar também, para que os colegas estrangeiros possam acompanhar e pensar junto. Então, eu dei esse título, História das Disciplinas Escolares, e claro que eu vou falar de uma disciplina muito particular, que é a disciplina da matemática, e a formação de professores. E achei que seria interessante e prudente contar um pouco como é que pesquisadores aqui do Brasil vêm trabalhando ou pensando essas duas áreas, esses dois campos de investigação. Achei que seria interessante contar aos pesquisadores estrangeiros e mesmo aos brasileiros, porque a gente acaba tendo uma série de eventos no Brasil, o Brasil é muito grande, e muitas vezes a gente não sabe muito bem que as diferentes sub-áreas estão pensando, falando. Então, eu organizei minha fala praticamente em 4 tópicos. Acho que a primeira é o que é que nós estamos chamando de história da educação matemática. Depois eu acho que eu vou contar um pouco, quando eu falo o que é que nós estamos chamando, eu estou falando muito do Brasil. Então eu estou falando das pesquisas e do grupo brasileiro. Como é que ela se organiza e vem se organizando aqui. E depois pensando um pouco como é que ela se articula, ou tem tentado se articular com a formação de professores que ensinam matemática. E finalmente, acho que a grande questão é para que serve a história da educação matemática. É uma outra reflexão que eu também trago ao final. Então, vamos lá. Acho que a primeira questão, como é que os estudos aqui vêm entendendo o que vem a ser a história da educação matemática. Acho que a gente pode, talvez já existam alguns estudos que tentaram fazer algum mapeamento de como é que os diferentes pesquisadores entendem este campo, talvez, de investigação. E acho que nós podemos falar, pelo menos, de 4 grandes áreas. E estas áreas, acho que elas dizem muito a respeito dos pesquisadores, das suas origens. Então, acho que uma vertente ou uma abordagem da história da educação matemática é que ela seja um subconjunto ou uma parte da história da matemática. E existem trabalhos no Brasil
que começam e se desenvolvem ao longo dos últimos pelo menos 20 anos nesta perspectiva. Existe um outro grupo que acho que é mais pensando na história da educação matemática com uma finalidade um pouco mais direcionada ao ensino de matemática. Então, pensando um pouco mais na história da educação matemática como motivadora, como um elemento, um ingrediente que possa ser incorporado no ensino de matemática. Então, ela se aproxima muito da didática da matemática. A história como um instrumento, como uma possibilidade, um recurso para o ensino de matemática. Depois, a gente ainda tem um outro grupo de pesquisadores que entendem a história da educação matemática como uma produção muito vinculada ao campo da filosofia. A história da educação matemática como uma parte de um campo mais amplo da filosofia, e que vem também produzindo resultados de pesquisa. E, finalmente, um quarto subgrupo aí, que entende a história da educação matemática como uma parte da história da educação mais ampla. E o grupo ao qual eu pertenço, que é o grupo de História da Educação Matemática do Brasil, é um grupo bastante grande. Ele foi criado no ano de 2000, ele tem 18 anos. Atualmente, ele é um grupo com representação nacional. Praticamente a gente tem, acho que, pesquisadores de uns 20 estados, né, um grupo bastante grande, que ao longo desses anos foi desenvolvendo pesquisas. Então, acho que é importante deixar claro que a minha fala é nessa perspectiva. Então, eu vou contar um pouco como é que nós entendemos a pesquisa, a produção da história da educação matemática, né, esse grupo como um elemento, né, da história da educação. Então, para a gente, bom, acho que assim, a história está a ser feita, ela não está pronta, né? E aí, ao longo, né, a gente pode pensar que a gente vem produzindo essa história ao longo desses 20 anos. Eu acho que hoje nós temos já alguns elementos, alguns resultados que nos permitem contar um pouco, não a história da matemática, dos matemáticos e da produção dos conceitos matemáticos, mas particularmente de como é que a matemática escolar foi sendo desenvolvida ao longo desses anos, né? E aí, quando a gente já começa a falar da matemática escolar, é pensando que as práticas, etc., a escola é um elemento importante e ativo nessa produção de saberes. É assim que a gente entende. Então, por mais que ela tenha um vínculo e uma ligação forte com a ciência da matemática, a matemática que chega na escola, seja ela na escola primária, seja na escola secundária, ela é produtora de outros ingredientes, né? Então, a gente entende que a história é uma forma de representar o passado, né? O passado já foi, né? E a gente nunca vai conseguir fazer uma cópia fiel do que já aconteceu. Mas como é que é essa matemática na escola no passado? E aí a gente acaba produzindo uma representação de como é que foi essa matemática no passado. Então a gente entende que o discurso histórico, né, ele pretende dar um conteúdo de verdade. A gente tem comprometimento para contar essa história. Ela não está posta. E aí o nosso trabalho, enquanto grupo de pesquisa, é um trabalho muito próximo dos historiadores. Nós vamos atrás das fontes, nós vamos atrás das legislações, nós vamos atrás dos manuais, de vestígios do passado que estejam próximos à escola, né? E tentar entender e compreender por que, por exemplo, que um determinado conceito entra no currículo por um determinado tempo e depois ele sai. Por que um livro eventualmente tem uma longa trajetória e outro livro, de repente, muito inovador, mas simplesmente tem somente uma edição?
E a gente faz esse movimento muito próximo dos movimentos que não são somente movimentos que acontecem aqui no Brasil. Né? A gente sabe que tem todo um movimento internacional, então a gente também busca esse diálogo, como é que as escolas, o ensino de matemática no Brasil, ele dialogou com os diferentes movimentos internacionais, né? Então, a gente entende que a história, para nós, é uma produção. E é um campo muito novo, é uma produção que ainda engatinha. Então, nós temos alguns resultados, mas é isso mesmo, é uma produção que a gente vem realizando, né? Então, a gente fala que é uma representação sobre o passado da educação matemática. Bom, acho que é importante também dizer que, assim, e esse movimento começa onde, né? Acho que existem os primeiros grupos de pesquisa mais relacionados a essa área da história da matemática, da história da educação matemática, etc. e tal, eles foram criados aproximadamente no ano de 2000, né? A nossa educação matemática no Brasil tem aproximadamente, enquanto sociedade, 30 anos de trajetória, né? E particularmente, acho que os primeiros grupos, o grupo a qual eu pertenço foi criado no ano de 2000, há um outro grupo bastante também amplo, que é nacional, que é o GOEM, que é um grupo de história oral, que também acho que foi criado em 2000, 2002, bem próximo, né? E outros grupos mais, esses que eu falo são os mais os maiores, mas existem, né? Então esse movimento é um movimento que tem aí aproximadamente 18 anos. E como é que esse grupo de pesquisa vem se organizando, né? Acho que a gente teve, é importante também dizer, em particular o grupo que eu pertenço, a gente teve a oportunidade de desenvolver 2 projetos de cooperação internacional, um projeto com Portugal, de 4 anos de duração, que foi realizado acho que começou em 2005, 2006 e foi até 2009, e agora a gente teve a oportunidade de realizar um outro projeto de cooperação internacional com a França. No entanto, acho que nessas 2 oportunidades, a gente percebe que é alguma coisa muito ainda inicial, né? Acho que tanto em Portugal quanto mesmo na França são pesquisas que estão começando a serem desenvolvidas. Acho que são duas possibilidades de cooperação que enriqueceram muito os nossos trabalhos, e acho que os países envolvidos também, mas ainda é muito inicial. E aí, só para a gente ter um pouco de panorama, né, a gente vem se organizando em alguns encontros ibero-americanos. Então, a gente já teve, né, a organização de 4 eventos, 4 encontros ibero-americanos. O primeiro em Portugal, o segundo foi no México, o terceiro foi no Brasil e o 4º foi na Espanha, buscando tentar organizar como é que se dá essa produção da história da educação matemática, né? E nacionalmente nós também temos um movimento de reunir pesquisadores para pensar a história da educação matemática. Então, se vocês olharem, praticamente desde 2011 a gente tem a todo ano encontros de pesquisadores, seja nacional, seja no Ibero, para tentar discutir essa produção. Certo? E eu destaquei aqui os 2 últimos encontros nacionais, o de 2006 e o de 2018, que acabou a semana passada, porque foram 2 encontros que trouxeram a temática da formação de professores, né? E eu vou falar um pouquinho sobre o resultado desses 2 encontros, tá? E particularmente, só para a gente entender, né, na Sociedade Brasileira de Educação Matemática, o GT de História da Educação Matemática foi criado recentemente, em 2016. Neste último CIPEM nós nascemos, né? Então, como eu disse para vocês, eu acho que é um grupo de pesquisadores que vem se debruçando sobre essa produção
e com vertentes diferentes, nesse que eu estou falando da minha praia, mas tem uma bastante diferente, e que nesses 2 últimos encontros, a temática foi, o encontro de 2016, o tema foi História da Educação Matemática e Formação de Professores. Este evento ficou bastante conhecido, porque tem uma mesa e bastante polêmica, porque começou-se a discutir a viabilidade, pertinência ou não da criação de uma disciplina designada por História da Educação Matemática a compor os currículos de formação de professores de matemática. Naquela ocasião, tinha um grupo de pesquisadores muito defensores de que a história era um elemento importante de conhecimento e de formação do professor e, portanto, precisava ser inserida via uma disciplina, e um outro grupo que achava que o caráter disciplinar não era a maneira mais segura ou mais adequada de fazer com que a história passasse a participar da formação dos professores. Bom, acho que até por conta dessa mesa, o mesmo tema voltou em 2018. Em 2018, o tema do evento foi Formação de Professores, História, Cultura e Política. E nesse segundo momento, acho que as questões já estão um pouco mais, a polarização de que se vai por disciplina ou se vai sem disciplina foi deixado um pouco de lado, e acho que o grande desafio é pensar a importância e como é que este conhecimento acumulado pode estar cada vez mais próximo, pode se articular, pode ser inserido na formação de professores. Aí no meio tem uma foto deste livro, porque é um esforço também que a gente vem fazendo com este grupo de professores, que cada um desses eventos nacionais, ao final, a gente sistematiza o resultado dessas pesquisas em um certo determinado livro. Então, este livro aqui foi publicado no Quarto na FEM como resultado do evento de 2016. E aí, só para vocês terem uma ideia, nessas discussões, então a gente tem algumas experiências, por exemplo, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, até onde a gente sabe, é a primeira universidade que no ano de 2000 fez uma reforma curricular e colocou na sua grade uma disciplina de História da Educação Matemática. Ela teve período de 2000 a 2015, claro, teve lá todas as suas, algumas coisas benéficas, outras nem tanto, mas tem também, acho que assim, alguns relatos, na Universidade Federal de Juiz de Fora, a História da Educação Matemática, esses conhecimentos, esses resultados, passaram a ser inseridos no interior da disciplina de História da Matemática. Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul apareceu essa disciplina no ano de 2017, em Santa Catarina como uma disciplina optativa. Então é só para a gente ter uma ideia de como é que esse conhecimento vem tentando se aproximar da formação de professores. Nós estamos falando aqui sempre de espaços de formação inicial. De espaços de formação inicial e de formação de professores de matemática. Não de professores que ensinam matemática nos anos iniciais, que é um outro público. E só para deixar registrado, o grupo de professores, de pesquisadores que entendem que não tem um espaço numa disciplina, há uma série de relatos, de trabalhos. Aí esses relatos envolvem não só a inserção na formação inicial, como projetos via PIBID de trabalhos com formação continuada. Então, existem alguns relatos de ações, um trabalho na Unesp, por exemplo, que faz uma parceria com uma escola e tenta trabalhar tanto com professores como alunos o passado dessa escola. Há um outro trabalho na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul sobre as escritas autobiográficas, entendeu? Também em parceria, em Pelotas, etc. Bom,
E aí, como é que o meu grupo, né, ou como é que os pesquisadores, a gente entende que se dá esse processo? A gente entende que é um processo de constituição de um campo disciplinar, que está em processo, né, de profissionalização da pesquisa. E onde é que a gente tem indícios desse processo de constituição? Por essa rede, por essas pesquisas, essa rede de pesquisadores, esses congressos, que eu acho que ainda estão muito distantes do Fórum Europeu. Né? E nós já temos uma revista específica de História da Educação Matemática, né? E a gente vem caminhando, nós estamos aí nesse caminhar. Agora a gente pode pensar, bom, ok, nós tentamos nos inserir e acho que alguém pode perguntar, mas só agora que lembraram da formação de professores? Eu vou responder agora bem por mim, mas eu acho que era um pouco isso, a gente não tinha nem elementos. Não que hoje a gente tenha, a história não está acabada, a história é sempre um revisitar. Mas eu acho que hoje existe um volume já significativo de resultados que a gente já sabe de pesquisas e que elas podem ser inseridas na formação do professor, seja na formação inicial ou na formação continuada, né? E qual é a finalidade do professor conhecer a história do ensino da matemática? Acho que principalmente, né, acho que assim, uma superação de visões algumas vezes ingênuas e românticas, né, sobre as práticas do ensino da matemática de outros tempos. Coisas como, antes o ensino era bom e agora o ensino é ruim. Que ensino era este? O professor que hoje entra numa sala de aula, o que ele sabe sobre o passado da sua profissão? Como era isso, né? As condições, etc. E a gente acredita que o professor, ao se apropriar um pouco dessa história, ele pode, né, se relacionar de maneira menos fantasiosa, talvez mais científica com o passado, né? Ele tende a ter uma visão mais crítica, né, em relação a uma série de coisas. E finalmente, né, mais recentemente, então acho que assim, o grupo como um todo veio também nessa trajetória de aproximação da formação dos professores. E acho que uma questão que talvez nos diferencia de outros estudos e de outros grupos é que, para nós, a gente estuda uma matemática escolar, que é produzida historicamente em um embate sempre conflituoso entre a cultura escolar e outras culturas, e em particular a cultura da matemática. Então nos interessa e nos é importante compreender a produção da matemática ao longo do tempo, mas entendendo que essa produção tem uma história e que a escola não obrigatoriamente reproduz aquele mesmo desenvolvimento, né? Existem outras relações ali presentes, né? Por exemplo, perceber que existem duas histórias muito diferenciadas, nitidamente diferenciadas. A história do professor que ensina matemática e a história do professor de matemática, né? E aí a gente vem trabalhando uma base de historiadores lá de um grupo suíço, que acho que a gente está, esse estudo é praticamente há uns 2 anos que o grupo está lendo e se aproximando, com a ideia de entender um pouco mais o processo não só da matemática escolar, como da formação do professor. E aí, eu acho que um dos elementos que tem nos ajudado é que esse grupo entende o saber profissional como sempre uma relação entre duas grandes áreas de saberes, e eles distinguem entre saber a ensinar e para ensinar, colocando claramente que um desses saberes está vinculado a campo disciplinar, no nosso caso, a disciplina da matemática, e o outro, saberes para ensinar, vinculado aos campos da educação. E que esses dois campos têm histórias diferenciadas. Então, uma grande questão que nos coloca é que a todo tempo esses dois campos disciplinares exercem força sobre a matemática escolar. E aí fica muito clara a diferença. Nos anos iniciais, a presença, a ênfase, né, no saber
ensinar, nas pedagogias, nas metodologias, nas psicologias, é muito forte ao longo do tempo, né? E a matemática um pouco mais enfraquecida. Já no professor de matemática, a gente tem o polo contrário. A gente tem muito fortemente a presença da concepção e etc. da matemática e muito pouco a presença da educação matemática, né? Das pedagogias em si. Bom, acho que é um pouco nesse sentido que eu vim mostrar um pouco como é que tem um grupo de pesquisadores interessados, mas a primeira autocrítica que eu incluo aqui tem um grupo de pesquisadores de história da educação matemática que estão tentando se aproximar dos formadores de professores, para pensar como é que isso vai fazer. Mas eu acho que é uma aproximação muito tímida. E isso não pode ser feito assim, numa conversa de bar, né? Então, acho que a gente precisa pensar realmente, não é uma tarefa simples, né? Como é que a gente vai inserir esta produção, que é diversa, mas já tem alguma coisa produzida, na formação dos professores. E aí é preciso tomar um certo cuidado, que professor é esse, essa formação inicial. Eu acho que quero reforçar aqui o agradecimento, porque eu sempre digo que o Miguel é uma pessoa que trabalha com a formação e bastante sensível a essa questão, né? Mas acho que é um trabalho, do meu ponto de vista, a ser construído ainda. Muitíssimo obrigada. Eu agradeço, então, a professora Célia por trazer para nós esse panorama da história da educação matemática, né? E depois fica o convite para as questões e comentários a respeito da apresentação. E a gente inicia agora com a Etienne, né, que também vai se apresentar e trazer um pouquinho. Bom dia. Primeiramente, obrigada pelo convite. Bom, falando um pouco da minha formação, a minha licenciatura e bacharelado na área da matemática. Eu tenho mestrado na área da educação matemática, mas o doutorado foi em neurociência e cognição, pela UFABC. Só que no doutorado eu também me preocupei com as questões relacionadas à aprendizagem da matemática. Como é que o cérebro constrói o conceito de matemática, mais especificamente esse conceito dentro da álgebra, né? Bom, essa é a estrutura da minha apresentação, então eu vou mostrar uma introdução, um enquadramento teórico, contexto da pesquisa, análise dos dados e as conclusões. Embora a gente perceba, né, nos congressos que há um crescente número de pesquisas na área de formação de professores, alguns desafios persistem. Um deles é compreender a matemática para saber ensiná-la. Porque saber matemática para consumo próprio é uma coisa, saber matemática para ensinar para alguém é uma outra matemática, né? E aí a gente também percebe, com relação a essa formação de professores, que, nas palavras de Ponte, né, que os professores e futuros professores aprendem por processos basicamente análogos aos processos usados pelos alunos. Então, há também uma necessidade da gente mudar essa visão ou esse estilo de aula, porque, normalmente, e aí, já passando para o próximo tópico, a gente vê que isso daí não é novo. Em 1932, o Felix Klein já denunciava essa ruptura entre a matemática acadêmica e a matemática escolar. E a gente está vendo aqui em 2018 que isso ainda não foi superado, né? Ainda há essa lacuna. Ou seja, a matemática que o ingressante, que o estudante da licenciatura, ao entrar na faculdade, essa matemática que ele viu na educação básica não conversa com a matemática que ele vai aprender na escola, e quando ele vai para a sala de aula, quando ele vai para a escola, também não conversa com a matemática que ele ensina, né? É o que o Felix Klein chama de dupla descontinuidade. E pesquisas mais recentes, por exemplo, a realizada por Lambert e Ball, em 99, também evidenciam o quê? Que os professores reclamam que nada do que aprenderam no ensino superior ajudou a aprender a ensinar e que toda a aprendizagem ocorreu no decorrer do trabalho, na experiência. Eu trabalho na Prefeitura de São Paulo, numa divisão pedagógica, onde eu sou responsável pela formação continuada dos professores da rede municipal. E é muito comum também a gente ouvir
essa mesma fala. Ah, mas na faculdade não ensinaram isso, né? Então eles esperam muito da formação continuada. Na minha pesquisa de doutorado, a gente também, quando olha para as disciplinas de licenciatura, acaba percebendo que essas disciplinas da matemática na licenciatura muitas vezes estão nas mãos dos matemáticos, né? Que não se preocupam com o ensino. E as disciplinas que normalmente são da área da educação, isso até na minha própria formação, são ministradas muitas vezes pelo Departamento de Educação, por pedagogos, que também não entendem muito de matemática, que inclusive já até mostram uma aversão, né? Quando chega, eu detesto matemática, eu não gosto de matemática, e como que vocês conseguem estudar matemática? Então, é uma cultura aí. Outras pesquisas, né, várias, eu citei algumas ali, apontam também que os professores não possuem uma compreensão conceitual. Eles não entendem muito bem o que estão fazendo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de soma de fração. Denominador diferente, se eu ouvir em coro. Qual é o procedimento? Divide o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Aí você pergunta, tá, e por que esse procedimento dá certo? Né? Qual a justificativa matemática? E os professores também não sabem responder, eu sei que dá certo. Então, quando essas pesquisas apontam que uma consequência disso é que, como eu não entendo muito bem, eu não tenho essa matemática para o ensino, eu vou privilegiar o quê? Vou privilegiar a decoreba, né? A memorização sem significado, procedimento. E aí é interessante porque na minha tese eu fiz o quê? Eu ofereci para os professores que participaram da pesquisa tarefas com atividades no procedimento. Então era para calcular alguma raiz de um polinômio, alguma coisa nesse sentido. Era foco no procedimental. Os professores também não saíram muito bem, né? Então, é alguma coisa para a gente pensar. E dando continuidade na minha tese, que eu me preocupei com a construção desse conceito, no pós-doutorado agora, eu estou investigando se a tarefa de aprendizagem profissional possibilita a aprendizagem do professor em relação aos conceitos de anel e polinômios. Anel e polinômios porque foi esse o assunto que eu pesquisei na tese, então eu não estou dando uma continuidade. Eu só pesquisei na tese a construção desse conceito, mas eu não... com professores que já eram formados. Então a minha ideia agora é olhar na formação inicial, né? Para ver se essas tarefas possibilitam a construção, né, ou a aprendizagem desses conceitos numa abordagem que promova o desenvolvimento das conexões entre a matemática escolar e acadêmica. E aí, na neurociência, a gente tem uma mania de, se eu falar alguma coisa, eu tenho que definir o que eu entendo sobre isso, né? Então, o que eu estou chamando de tarefa? Então, eu me baseei aqui em ponte, chamo de tarefa qualquer ferramenta de mediação, ensino na aprendizagem matemática. E o que é a tarefa de aprendizagem profissional? São aquelas atividades que os formadores de professores, né, elaboram para ser desenvolvidas em atividades formativas. Tá? Outro pesquisador também que me influencia muito é o Wasserman, porque ele está preocupado, as pesquisas deles todas estão convergindo para mostrar essa conexão entre a álgebra abstrata e a álgebra escolar. Ele vem sinalizando muito também sobre a importância da gente abrir espaços para conversar sobre as estruturas algébricas de uma maneira significativa, né? E também estou usando o modelo que está aqui dos colaboradores do MTKS. Que tem dois domínios, né, principais, o conhecimento matemático e o conhecimento didático do conteúdo, e cada domínio é dividido em 3 subdomínios. E aí a gente tem lá no centro, que também esse modelo leva em consideração as crenças dos professores. E na neurociência, quando a gente estuda, principalmente agora, eu acho que está chegando timidamente essa questão até do viés da confirmação, que é alguma coisa que a gente estuda muito na neurociência, que é aquela questão de quando você tem uma crença, como que isso muda toda a sua percepção, a sua visão das coisas ao seu redor, né? Bom, como eu disse, esse trabalho que eu desenvolvi, ele foi estruturado, pensado e desenvolvido no grupo Formate, que é lá da Federal da ABC, Formação Matemática para o Ensino,
Tem uma preocupação, esse grupo reúne professores de educação básica, professores dos anos iniciais, anos finais, mestrandos, pessoal que quer fazer doutorado, todo mundo participa, e esse grupo aponta, né, ou estuda, ou está preocupado com as questões sobre o ensino da álgebra. Bom, essas tarefas, as TAPs que eu chamo, né, as tarefas de aprendizagem profissional, nós desenvolvemos no curso de licenciatura em matemática da Federal, numa disciplina Fundamentos de Álgebra. E que foi muito complicado fazer isso, porque essa disciplina, como eu falei lá no começo, ela está nas mãos de matemáticos. E a gente, como educador matemático, que tem uma representatividade na Federal, que a Federal da ABC ainda tem, né, um grande destaque dela na matemática, nas engenharias. Então, foi uma briga para a gente conseguir adentrar essa disciplina, que, embora sendo para a licenciatura, os matemáticos têm ideias bem concebidas, né, pré-concebidas e fixas a respeito disso. Então, vocês podem ver que de 24 aulas que foram ministradas no quadrimestre, nós conseguimos 5 aulas. São pouquíssimas, 10 horas só, mas é alguma coisa. E aí a gente teve que eleger algum tema para desenvolver essas TAPs, e dentro da emenda nós escolhemos a questão do anel, da estrutura algébrica anel. Nessas 5 aulas, os alunos tinham as atividades, que eram essas 3 atividades de tarefa profissional, e nas outras era a aula, vamos chamar aula tradicional. Não seria aula tradicional. Agora os alunos percebiam essa ruptura. A gente não queria muito perceber, mas eles percebiam. Foram 2 turmas, mas para efeitos da pesquisa a gente só considerou a turma do matutino, que eram 16 alunos que foram divididos em 4 grupos. Então, como nós estruturamos essas tarefas? A primeira TAP, ela tinha por objetivo discutir números inteiros. Então, nós discutíamos do ponto de vista matemático e do seu ensino, o conjunto dos números inteiros. A segunda, nós estávamos tratando sobre fenômenos. Tanto a abordagem da matemática quanto a do seu ensino. E na terceira TAP, o importante de frisar é que a primeira e a segunda TAP foram uma numa semana e a outra na outra. Na terceira, a gente deu um espaço maior. Por quê? Porque os estudantes ainda não haviam estudado sobre anel na disciplina com o outro professor da matemática. Então, eu dei um espaço para que ele pudesse estudar o anel. E a terceira TAP, a gente juntou com alguns assuntos da TAP 1 e da TAP 2 para conduzir, fazer o estudante perceber que tinha por detrás dessas estruturas do conjunto dos números inteiros e dos polinômios. A ideia é que ele percebesse que o anel que ele estudou lá com o outro professor criava também esse conteúdo que a gente pode falar que aparece no conteúdo escolar, né? Então, as TAPs foram desenvolvidas mais ou menos seguindo essa linha de pensamento. Era o conteúdo dos conhecimentos prévios, ou seja, valorizava o que o estudante trazia da educação básica, como que isso conversa com o que você está vendo aqui na matemática acadêmica, e como que isso vai ser utilizado, qual a sua perspectiva quando você for para a sala de aula, né? A aplicação das TAPs, nós tínhamos um roteiro. Então, todas as TAPs seguiam esse roteiro. Primeiro, a gente organizava os grupos não eram feitos aleatoriamente, a gente tinha uma intencionalidade. Então, nós dividíamos os grupos, cada TAP um grupo diferente. Entregávamos as tarefas, líamos com os alunos, discutíamos. Em subgrupos, eles discutiam e resolviam, enquanto isso, os professores, eu e o professor da disciplina, passeava pela sala, ouvindo, anotando algumas coisas que depois a gente gostaria de evidenciar, estimulando, né, as discussões nesses subgrupos, e depois de um determinado tempo nós abrimos um grupo maior que a gente chama de plenário. Aí, resposta errada, certa, tudo ia para frente, tudo tinha visibilidade, né? E aí a gente discutia isso. Então, por exemplo, um grupo falava A, outro B, então o que você acha? Nesse momento, o professor, no caso, eu e o professor, nós não assumimos aquela questão de detentor do saber, né? Então, às vezes o aluno virava para a gente e falava, mas não é isso. Eu falava, tá, e o que você acha? E vocês, né, do grupo? Para que eles mesmos chegassem a uma conclusão. Óbvio que algumas vezes a gente fazia uma intervenção. Buscando um consenso, fechávamos e aí tinha a formalização, né, do conteúdo.
Eu não trouxe só textos, porque as tarefas são muito extensas, normalmente tem 6 a 8 páginas. Então, eu trouxe só alguns recortes, que, por exemplo, numa situação a gente pegou uma página que é de um caderno de apoio à aprendizagem de matemática da Prefeitura de São Paulo, uma situação de aprendizagem para o aluno do 7º ano. E a gente perguntava para o estudante, né, olha essa atividade proposta para o aluno, essa tarefa proposta para o aluno, e primeira coisa, você tem que fazer essa tarefa, mas você precisa saber assim, quais dificuldades você acha que um estudante do 7º ano poderia ter para realizar essa atividade, essa tarefa. Quais são os conceitos matemáticos que estão presentes e o que você considera desafiador. Então, de uma forma geral, todos os grupos perceberam, né, até uma aqui que eu coloquei um protocolo, que é assim, de maneira imediata, fechamento, comutatividade, associatividade. Algumas maneiras de resolver pode-se usar o inverso, consequentemente, a identidade. Todos do grupo a linha Z, vírgula mais. Né? Desafiador é o significado dos sinais na frente do número. Então, isso, até para os licenciados, a dificuldade de operar negativo com negativo ainda, segundo eles, era uma dificuldade. Na segunda tarefa, a gente criou eu apresentei para eles um recorte de uma formação que eu fiz na prefeitura. Eu fiz uma formação na prefeitura sobre álgebra, mais especificamente sobre polinômios, e eu perguntei para os professores da rede que já estão em exercício o que vocês entendem por polinômios. Eles registraram. Eu peguei todas as respostas, organizei algumas, e ofereci para os licenciandos, falando o seguinte: faça uma análise da resposta obtida. Olha, eu tenho uma formação, os professores me responderam polinômio assim assado. O que você acha? Você concorda? Discorda? Qual é a sua definição de polinômio? Você acha que pela definição que o professor deu, ele entende polinômio? E a gente percebe, né, que, por exemplo, eu vou ler só o protocolo da professora Márcia, que está embaixo, que está falando assim: o que você entende por polinômios? E o professor que já está em serviço escreveu, né, minha noção é tratar de um conjunto específico que possui vários representantes. E o outro ali colocou, né, uma forma algébrica de pensamento, formas genéricas de sistematizar o modelo matemático. E aí, a maioria dos nossos alunos da formação inicial se chocaram, né? Porque eles reclamaram assim: nossa, que definição baseada na experiência, não tem um rigor matemático. E a gente percebe bem o perfil, né, da formação dele, porque eles, eu não sei se vocês sabem, mas na UFABC, antes de adentrar a licenciatura, todos eles fazem o que a gente chama de BCIT, né, que é o Bacharelado em Ciências e Tecnologia. Então, eles têm essa preocupação muito com rigor matemático. Então, eles chamaram bastante atenção para isso. E esse, então, se o professor tivesse um entendimento claro sobre o que é polinômio, ele daria uma resposta mais detalhada e com certo rigor matemático acerca do seu entendimento e não genérica como foi feito. Então, fazer uma definição sem a notação, só na base do discurso, para eles não tem validade. E aí, interessante que eu perguntei, né, e você, como que você define polinômio? A maioria escreveu ali, como está apontado na série. Só que aí eu comecei a discutir, né? Mas agora a gente vai ver, essa atividade, ou essa tarefa, ou a gente começa a falar sobre polinômio mais ou menos na escola lá, mais ou menos que ano? Ao 8º ano. Eles olharam na BNCC e tal, depois alguns livros didáticos concluíram que era no 8º ano. Muito que bem. Aí eu falei, essa notação adequada para o 8º ano? Como que a gente faz? É dificuldade, então. Porque eles sabem fazer essa definição. Mas, você tem que agora ensinar isso para um aluno do 8º ano. Foi muito difícil, né? Trabalhar isso. Uma outra questão que nós colocamos é, comparando o conjunto dos números inteiros com os polinômios, você identifica propriedades e características semelhantes entre eles? Matematicamente, grande, né, parte colocou associatividade, existência de elementos, entidades, existência de elementos neutros. Na terceira tarefa, nós gostaríamos de dizer assim: você viu na TAP 1 números inteiros, na TAP 2 você viu polinômio. Nessa daqui tinha uma questão, nessa TAP 3 que agora eu não trouxe, mas a gente perguntava, e nessa daqui você vê alguma semelhança com o que você está estudando e com o que a gente está tratando? Alguns falaram que sim, outros se equivocaram falando que era grupo, né? E depois, só depois mesmo nessa discussão da plenária, é que chegaram à conclusão que por trás tinha estrutura de anel.
Agora, uma descoberta que eles fizeram, que todo mundo, né, foi que eu dei essa situação, que é uma 489 dividido por 21, feito passo a passo, e depois eu pedi para que eles dividissem o P de X por D de X. Né? E a pergunta era, se você considera as duas divisões, você considera que tinha alguma semelhança? Eu posso fazer isso de forma polinomial? E quando eles perceberam que tinha uma mesma estrutura, foi a descoberta da... Né? Bom, então nós consideramos o quê? Quando os licenciados indicaram, por exemplo, que o 8º ano é o momento adequado para a introdução dos polinômios, nós acreditamos que eles mobilizaram aí os elementos do KNRS. Né? Quando eles identificam as dificuldades apresentadas, que eles já estão pensando nesse momento da formação, né? Eu preciso ensinar polinômio, como é que eu vou fazer isso? Eu estou pensando nessa dificuldade, eles estão mobilizando os elementos do KFLN. Quando eu estou falando, por exemplo, mostrar semelhança estrutural entre o conjunto dos números inteiros, polinômios, né, ou semelhanças ou diferenças, acreditamos que a gente está trabalhando os elementos do KSN, da estrutura. E aí, óbvio, né, que a gente não deixou o conhecimento dos tópicos matemáticos do lado de fora, uma vez que eles tiveram que definir polinômio, dar exemplo contra exemplo, saber justificar, e por aí vai, né, saber efetuar, operar, tudo. Bom, também nós pedimos assim, eles resolviam determinados exercícios, e nós pedimos assim, existe uma outra possibilidade de fazer isso? Para não ter só aquele único modo, né, então, nós solicitamos muito para que mostrassem diferentes maneiras de alcançar o mesmo resultado. Né? Então, aí a gente coloca como visão da prática matemática e também analisaram as formas de se apresentar o conteúdo, quando se analisam as várias situações de aprendizagem. Bom, então, o que nós podemos observar nas considerações? Quando a gente faz, né, porque esse estudante da licenciatura, lá da matemática, dentro de uma disciplina que chama Fundamentos de Álgebra, que não é propriamente da educação, vamos dizer assim, dentro da área pedagógica, né? A gente faz com que ele reflete sobre as dificuldades de aprendizagem, operar com polinômios, compreender o sinal na frente do número, até para ele mesmo, por exemplo. Gerou uma discussão porque todo mundo sabia que a multiplicação de 2 negativos daria um positivo, mas e para explicar isso? Eles explicam por meio da lógica, tá? Mas eu falo, mas isso daqui eu preciso explicar com o estudante lá do 7º ano, e agora? A gente precisa modificar essa comunicação, esse vocabulário, né? Então a gente já está chamando atenção para esse tipo de conhecimento. E o outro também é o conhecimento do ensino da matemática. Conhecer, chamar atenção para vários métodos, tipos de abordagem, representações para aprendizagem, né? Também a gente evidencia aí que chamar atenção também sobre como é o currículo da matemática, porque nós também olhamos, tivemos momentos para olhar para a BNCC ou para outros currículos, como o currículo da prefeitura que eu acabei levando, para ver também assim, olha, começa com álgebra lá no 1º ano, e como que essa álgebra vai se desenvolvendo ao longo do currículo, o que vem antes e o que vem depois, né? É importante também, eu estava trabalhando com futuros professores de matemática, é importante também que eles olhem lá os anos iniciais, né, para não ter essa ruptura. Então, o que a gente pretende? A gente pretende, na verdade, consolidar e aumentar essa participação que foi tímida de 5 aulas, para que a gente tenha um design, né, de uma formação inicial do professor. Assim, eu estou formando professor de matemática, então eu preciso dar um olhar para essa disciplina específica de matemática de uma maneira diferenciada. E aí a gente também chama atenção para essa questão de se trabalhar com equidade dos diferentes tipos de conhecimento, né? E não só privilegiar, de repente, o conhecimento de tópicos matemáticos, mas passear pelos diferentes domínios. E aí a gente propõe, né, que seja considerado na formação inicial de professores, em algum momento, tarefas que vão se articulando, esse conhecimento matemático com o conhecimento didático. E aí entrar, né, para nós refletirmos se é possível conduzir uma disciplina de conteúdo matemático em um curso de licenciatura em matemática, de modo a contribuir para a construção do conhecimento pedagógico didático do conteúdo. Isso. Então,
antes da licença da Etienne pela apresentação e já fica convidada para as questões posteriores, né? Certamente surgirão. E passamos agora para Marlova se apresentar. Bom dia. Então, na expectativa de me localizar o tema que eu discuti aqui, políticas públicas e a relação com o conhecimento interpretativo e especializado do professor, eu vou iniciar falando o que eu entendo e o que eu utilizo nas pesquisas que eu tenho desenvolvido, que até o momento foram somente 3, né? Como política pública. Continua? Melhorou? Yeah. Não. Aquele lá tá ligado? Desliga esse, Ale. Desliga esse, Marcos. Não desliga? Arranca da tomada. Foda. Oxi. Acho que foi. E agora, melhorou? Não, tá mais alto. Então, quando eu falo de política, eu não estou aqui para falar. Eu estou aqui para falar do Bolsonaro, ou da Dilma, do Temer. Eu vou trazer aqui um caso de uma política que é uma política de Estado. O que é uma política de Estado? Ela é uma política que, independente do presidente que assume, ela se mantém. Ela tem mais de 30 anos, é uma política de formação de professores que ela está em vigor há mais de 30 anos no Brasil. Como que eu olho para uma política que é uma política para mim? Então, uma política para mim, na perspectiva da minha análise, das análises que eu tenho tentado desenvolver... Fala para trocar de lugar ali, cara. Troca de lugar só. É que não tava... Isso, não tava chiando. Desculpa. E agora? Aí. Continua ruim. Melhorou. Então eu olho para a política pública de uma perspectiva de investigar os caminhos da ação estatal, né? Então, o modo de operar do Estado. Esse é um conceito que ele vem da área de administração pública. Ele não é um conceito muito bem resolvido dentro da área de educação, da educação, e por conseguinte, educação matemática. Né? Quando eu olho para a política, eu olho para ela como sendo um processo composto por uma agenda, a formulação, implementação, execução e avaliação. Então, a perspectiva é essa, olharmos para essas fases de implementação. O que eu entendo como sendo a agenda? É a delimitação de um problema atual ou potencial da comunidade. Vamos pensar no nosso cenário. Ensino de matemática. Liga a televisão e olha lá no Jornal Nacional. Com frequência a gente identifica a presença lá. Os alunos não sabem matemática, segundo o PISA, os professores não sabem matemática. Então, o ensino de matemática, a formação do professor, ele é um problema constante na agenda política. Certo? Então, ele é um problema que permeia a sociedade. Então, ele é foco de ações. As fases da formulação é a fase onde os políticos e técnicos vinculados propõem uma ação em torno do problema. Então, essa fase a gente chama de formulação e nós geramos as normas jurídicas. O que é a norma jurídica? Uma lei, uma resolução, tudo mais. Que são geradas pelo Congresso, o governo federal e os governos estaduais e tudo mais. O que é a implementação?
é a fase do planejamento e organização do aparelho administrativo, que vincula os recursos humanos, financeiros, materiais e tecnológicos necessários para a execução da política. Então, por exemplo, a Unicamp, ela desenvolve uma fase de implementação da Política Nacional de Formação de Professores em nível inicial. Então, a Unicamp constrói documentos próprios vinculados a uma política nacional. Então, a fase de implementação, ela vai com um foco micro. O que é a execução? O que acontece na sala de aula, por exemplo, em relação à licenciatura. E a avaliação, o objetivo dessa fase é mensurar os resultados aí dessa política. Um exemplo disso, voltando a falar da formação inicial, é o ENAD. É uma forma de mensuração. Isso. Como fase de uma política. Na educação, na área de educação pura, nós temos um conceito conhecido como ciclo contínuo das políticas, do Stephen Ball, em que ele trata uma política como sendo uma passagem de uma resolução de um problema entre contextos. Contexto da influência, da produção de texto e contexto da prática. De certa forma, ele conglomera as fases que eu mencionei anteriormente nessas 3 fases, e ele considera que existe uma retroalimentação entre essas fases. Tá bom, mas o que isso tem a ver com o conhecimento especializado do professor, né? Que está aí falando de política. Como que esse tema se articula com o ensino de matemática? Essas fases de uma política se articulam. Segundo, como se articulam com a educação matemática, a área que nós estamos inseridos. E, especialmente, com o desenvolvimento do conhecimento especializado do professor. Então, como área de pesquisa, que eu tenho tentado trabalhar, essa é uma das limitações, porque o título da minha fala era Possibilidades e Limitações da Investigação envolvendo Políticas Públicas e Conhecimento Especializado. Então, essa é uma das primeiras limitações, que é inserir esse tipo de pesquisa dentro da educação matemática e do contexto internacional. Por exemplo, o que é o exemplo que eu vou discutir doravante em relação a um determinado projeto brasileiro, ele é relevante internacionalmente? Em termos de Brasil, é interessante, mas eu preciso localizar isso internacionalmente, e essa é uma segunda problemática que eu enfrento. Então, a primeira é articular e contextualizar a pesquisa dentro da educação matemática, e a segunda é contextualizar internacionalmente, porque eu estou trabalhando com políticas locais, políticas nacionais. Então, aí a gente entra em algumas das limitações. Aí a pergunta, afinal, a conclusão que a gente chega quando a gente olha para uma política como sendo um processo é de que a maioria das pessoas que estão aqui nessa sala, por exemplo, fazem parte de uma política educacional. E a visão que nós, no senso comum, temos é que a política educacional é feita pelos políticos. Toda política é feita pelo político? Não. A grande maioria das pessoas que estão aqui, inclusive os estrangeiros que vieram com o financiamento público, de certa forma estão vinculadas à implementação de uma política voltada para o ensino de matemática. Então, a minha ideia como análise de política pública é nessa perspectiva. Tentar situar os sujeitos que estão vinculados na política. Certo? E a pesquisa educacional brasileira não existe. Não existem pesquisas que olhem para os programas educacionais da área de formação, por exemplo, de professores, dessa perspectiva. O que existe é, por exemplo, professores discutindo sobre o currículo e trazendo elementos ideológicos, da influência, por exemplo, do marxismo e tudo mais. Mas políticas que olham para as fases de proposição, implementação e avaliação de uma política praticamente não existem na literatura. Tá? E essa é uma grande problemática que eu enfrento. Tá? Então, aí, para quem já é uma segunda limitação. Né? Mas, tá, você só está falando aspecto negativo sobre a possibilidade de realização de pesquisa, sim. Mas eu encorajo vocês a tentarem fazer, porque elas são importantes. Né?
O que de positivo a gente tem nisso? Primeiro, existe uma gama muito grande de dados e cenários investigativos. Por exemplo, nós olhamos para a licenciatura em matemática e nunca olhamos para ela como sendo uma política pública. Mas ela é uma política pública. Então, existem uma série de cenários como o Profmat, o Profop, residência pedagógica, PIBID, programa de pós-graduação onde a maioria de nós está inserido. Todas as ações são políticas públicas voltadas para o ensino de matemática. Tá? E de que forma que isso reverbera, por exemplo, lá em sala de aula? É uma problemática a ser investigada. Uma perspectiva da política pública. Mas pouquíssimas pessoas, quase nenhuma na educação matemática faz isso. Então aí a gente vem para mais limitações. Então, a falta de diferencial teórico e a gama de estamentos de nichos que interferem no processo de uma política. Então, aí, possibilidades de limitações acadêmicas. Eu trouxe um estudo de caso para a gente discutir, resultado de uma pesquisa recente que eu venho desenvolvendo. Estou com 2 papers aceitos, um na caderno de pesquisa e o outro caderno brasileiro de ensino de física, feito com um colega da Federal de Minas, e um que eu estou tentando finalizar, se o Miguel deixar, para submeter para a RBE. Então, os dados que eu vou falar aqui para vocês são vinculados a essa pesquisa maior que está originando aí pelo menos 3 artigos. Eu vou tratar de uma política chamada Formação Pedagógica para Não Licenciados. Já ouviram falar? Vocês aí, brasileiros, nunca ouviram falar? Pois as escolas estão cheias de pessoas egressas desse tipo de formação. Quando nós olhamos para eles, nós achamos, eles são formados na licenciatura. Não, eles não são formados na licenciatura em matemática e nós, e eles possuem o mesmo rótulo acadêmico de quem foi formado, certo? Como eu já mencionei, eles são programas voltados a pessoas que já têm uma formação que não licenciatura, então engenheiro, administrador, e querem fazer um bico, quer dizer, e querem dar aula de matemática. Em geral, é um bico. O cara está lá, administrador, não tem trabalho, ele vai assim, vou dar um jeito de dar uma aula lá no PSF, lá no estado, e tem uma grana. O contexto, em geral, é esse. E eu Não quiser ensinar uma coisa. Então, aí as duas coisas. Acontecem as duas coisas. A ideia da política seria mais nesse sentido, que aí você já entra com outras políticas do governo federal. Mas, a análise que eu vou fazer aqui mostra que não. Tá? O objetivo dessa política do governo federal, assim, a ideia não é ruim, então o governo, eu tenho instruções, a ideia da política é boa. E qual que é a ideia da política? Suprir a falta de professor de matemática de diversas áreas. Então, não tem professor, poucos se formam na licenciatura, a gente vai fazer o quê? Vamos deixar essa informação? Não, vamos criar um projeto temporário, pontual, para em algumas regiões tentar sanar esse problema. Tá ok? Então, a ideia dessa política segundo a GAT, que é uma das pesquisadoras de mais renome, meu Deus, que o tempo já foi, de renome do Brasil, ela é uma política quase extinta. Mas isso não é verdade. Então, o que nós fizemos nessa pesquisa? Nós buscamos discutir a natureza dos conhecimentos veiculados por essa política pública. Que tipo de conhecimentos as pessoas que saem desses cursos, conhecimentos matemáticos, que tipo de conhecimentos elas possuem? O contexto da pesquisa foi uma pesquisa qual e quanti, análise documental, onde nós usamos estatística descritiva e teste de comparação de hipóteses. Analisamos 19 turmas implementadas, os documentos relativos a essas 19 turmas, o projeto de abertura e relatório de avaliação final, além das documentações produzidas pelo Conselho Nacional de Educação vinculadas a essa política. E agora, entra um segundo problema. Referencial teórico que eu uso para fazer essa análise. Então, não existem referenciais teóricos específicos para cada uma das políticas. Então, quando você está fazendo essa análise,
tem que buscar fazer uma relação entre as atuais referenciais que estão disponíveis com a política, mesmo sabendo que os referenciais não foram postos mediante o contexto da política. Então, essa aí é mais uma limitação. Nesse caso, nós fizemos uma aproximação entre o modelo do MTSK, poderia ter sido o MKT da BOL, ou o modelo proposto por Schuman, lá em 86. Por quê? Por conta da natureza do programa que nós estamos analisando, que ele traz conhecimentos pedagógicos, da pedagogia geral, e vincula com o conhecimento matemático. Então, nós tivemos que elaborar um contexto teórico para poder analisar a política. Então, aí já aponta mais limitações, ausência de referenciais e amplitude e a variedade dos referenciais. Então, você tem que trabalhar com vários tipos de referenciais teóricos. Isso é um problema que eu enfrento diariamente. Que elementos eu analisei da política? Justificativas para ofertas da turma, que vem aí na tua pergunta. Compatibilidade entre a formação do candidato e a disciplina para a qual pretende habilitar-se. Grade curricular e ementa do curso. Fornecimento de habilitações em áreas do conhecimento em que a universidade oferta cursos de licenciatura. E fornecimento de habilitações para candidatos já portadores de licenciatura. Da onde que eu parto essa análise? Eu sempre parto do documento oficial. Pego elementos que estão no documento oficial e procuro identificar a presença dele nas fases da implementação. Sobre as justificativas. De acordo com a regulamentação vigente, esses cursos deveriam ser ofertados só em casos pontuais, e onde existe efetiva necessidade. Mas a universidade não utiliza da política dessa perspectiva. Ela oferta constantemente em diversas áreas, sem ter um mínimo de amparo em dados que mostram o cenário da política. Então, está aí já um dado que a gente tem. Isso, de acordo com as regulamentações vigentes, a gente tira essa conclusão. Segundo cenário, muito bacana, é que durante essas 19 turmas foram habilitados 584 professores em 26 áreas distintas. Em cada turma dessas eram formados simultaneamente professores em diversas áreas. Então, assim, professor de português, de matemática, de engenharia elétrica. Aqui, como eu menciono nessa tabelinha, administração, enfermagem, todos ao mesmo tempo. No mesmo processo formativo eram formadas pessoas que saíam habilitados para administrar essas disciplinas. Desses, 207 eram habilitados para a área de matemática, que se configura como 35%. Além disso, fazendo os cálculos, que aqui eu faço uma discussão sobre a frequência em relação às turmas, a gente conclui que de cada turma ofertada, 25% das vagas culminam em habilitação na área de matemática. O que isso me mostra? Que, em geral, essas turmas têm uma presença muito forte da formação do professor. Aí você me pergunta, por que não precisa de professor de matemática? Não, é porque os cursos de graduação, a boa parte deles tem um pouquinho de matemática. Então, é mais fácil você enquadrar o candidato na política. Tá? Mais um dado. O que nós fizemos aqui nessa tabela? Nós pegamos essas 207 pessoas e analisamos a formação inicial delas, a primeira graduação. E, a partir de uma tabela da OCDE, nós tipificamos elas e agrupamos. E o que nós concluímos? 62% dos habilitados vêm da área de negócio, administração e direito. 9, tecnologias de informação e comunicação. 14, de engenharia, produção e construção. 4, agricultura, recursos florestais, recursos especiais e veterinária. Interessante, né? Veterinária, tem muita conexão com ensino de matemática. 11% de investimento social, jornalismo e informação. Aí nós temos 0%, mas na verdade era porque era um formado que veio da área de saúde e bem-estar e não da própria educação. Então quer dizer que essa política considera todas essas áreas aqui como sendo similares à
matemática. Aí, a partir disso, nós temos alguns apontamentos. Primeiro, nenhuma daquelas áreas, de acordo com a tabela da OCDE, nenhum daqueles cursos é vinculado à grande área de matemática. Quer dizer, todos os cursos que foram considerados como compatíveis não possuem uma sólida formação em matemática. Interessante. E qual é o problema disso? É o tipo de conhecimento que é veiculado por esses cursos. Em geral, esses conhecimentos são vinculados à prática desse profissional. Então, conhecimento do administrador, e qual é a natureza desse conhecimento? É um conhecimento vinculado à aplicação da matemática para resolver problemas nesses contextos. Aí já vem relação da fala da Etienne e da série. Como que vai ser o desenvolver deste profissional em sala de aula? Se a prática dele vai ser pautada nessa formação inicial, então, que ele teve lá na administração, e no que? Na formação inicial que ele teve, em termos escolar. Então, ela vai se pautar, quando a gente chama lá o modelo do MTSK, no que? Única e exclusivamente no COT. São o quê? Nas definições e no procedimento, que é o que a gente estava mencionando. Então, os demais elementos que compõem o processo formativo, como KPM, KSM, KMLS, são deixados à margem do processo. O que eu fiz? Eu fiz um recorte. Eu peguei a área de conhecimento que mais tinha representatividade, fiz o teste estatístico, mostrei que ela é a mais representativa, e essa é a área de administração. Aí eu foquei em uma disciplina da área de administração para fazer o recorte e fazer a análise. Segundo o Braga, em geral, esses cursos têm 4 disciplinas: fundamentos de matemática elementar, cálculo diferencial integral, estatística, probabilidade e matemática financeira. Só olhando para esse tipo de disciplina, eu já tenho um elemento, que é o quê? Identifica-se uma ausência grande de conhecimentos vinculados ao currículo escolar. Ou seja, o egresso desse processo normativo vinculado ao curso de administração, ele não estuda uma série de conhecimentos que permeiam o currículo escolar. Ou seja, por exemplo, ele vai ensinar geometria tal como ele aprendeu ou não aprendeu na escola. As pesquisas mostram que ele não aprendeu, por conseguinte, ele não vai ensinar também. Outro elemento que eu fiz mais um recorte, peguei o tema funções. Eu selecionei, peguei a disciplina cálculo diferencial integral e fiz um recorte. Então, nós temos um tema comum: função na escola, cálculo escolar e cálculo diferencial integral. Aí nós temos um segundo problema. Qual que é o objeto da formação do cálculo diferencial integral? Vocês fizeram cálculo da escola. Conceito de derivada, integral e limite. Eles veem isso lá na administração. Tá igual no exercício de matemática. Tá, não, mentira, porque o objetivo é outro. E existe uma terceira problemática, qual é? Não existe uma vinculação de como esses conhecimentos reverberam na prática do professor em sala de aula. Certo? Então aí a gente começa a mostrar a falta de indícios da presença do quê? Do MK e do PCK, conforme o Carrillo, por meio do PCK, mostra pra gente. Então aí nós temos alguns elementos. Um segundo elemento seria as crenças sobre matemática que interferem no processo, que é de uma perspectiva prática. E estamos pressionando por conta do tempo. Eu acho que eu tenho que ter mais minutos porque o microfone estava com problema. Então, a gente percebe que existe uma ausência aí de conhecimentos vinculados ao MTSK, por exemplo, que é o nosso modelo de análise. Quando nós vamos para as disciplinas, nós conseguimos categorizar elas a partir única e exclusivamente do nicho pedagógico do processo. Ou seja, aí o cara só tem essa formação de administrador e nem curso uma disciplina da área de educação pura, de aspas. E é isso aí. Acabou o processo e ele está pronto, o professor, e vai fazer sucesso lá na rede agora. Vai implementar a política.
E para finalizar, os outros 2 elementos de análise. Nós concluímos, por exemplo, que em relação à problemática da implementação da política é que a universidade está dando fora da legislação, ou seja, não está cumprindo a legislação, está habilitando em áreas que não possuem licenciatura. Mas ela está utilizando essa política pública para dar a segunda licenciatura. Não pode, essa política é voltada estritamente para a habilitação em primeira licenciatura. Então, corri um monte, porque condensar informações de 3 artigos em 25 minutos é complicado. Mas a minha ideia era mostrar, primeiro, que existe um gap aí dentro da educação matemática no Brasil e talvez fora, ao que me parece, que é essa relação de você olhar para as fases de uma implementação de uma política pública e como isso acontece na perspectiva da educação matemática. Então, existem poucas pesquisas, tanto que não existe um diferencial teórico, e esses elementos são algumas das possibilidades e limitações da análise da política pública em relação, por exemplo, ao conhecimento especializado do professor de matemática. Não era isso, corri um monte, mas... Bom, agradeço também a Marluva, então, e a gente abre para as questões. Acho que a gente poderia, vocês poderiam fazer as questões aí e indicar quem que responda, né? A gente teve uma mesa aqui falando um pouco da formação de professores e perspectivas distintas, então a gente está aberto para os comentários e questionamentos. Sempre. Beleza. Não. Pergunta assim, né? Todo que me ouve, né? Acho que Aqui. As pessoas vão te ver, né? Mas. Minha pergunta para a Marluva. Os lugares que oferecem esse curso, eles são públicos, privados? Existe alguma... Se são privados, como eles fazem o pedido para a abertura desses cursos? Porque daí justificativa seria que não tem, né? Mas se eles abrem a rodo, como que funciona essa... Vou abrir esse curso e como que é implementado dentro desse espaço? Universidades públicas só tem uma no país que implementa, que é essa que eu analisei, que no caso é a que eu sou vinculada. E, em geral, são universidades privadas e é muito comum ser à distância. Então, quer dizer que o cenário tende a piorar. E qual é o critério para a universidade poder ofertar isso? O critério é muito simples. Se ela tiver uma licenciatura na área, ela já está habilitada à oferta. Qualquer área, desde que ela tenha licenciatura. Mas o caso que a gente analisou aqui mostra que a universidade, aqui no caso, deu aplicação em diversas áreas, como direito, não tem direito, não tem PRD, eles não se fornecendo. Mas aí eles formam para qualquer etapa, assim, vai poder atuar como docente em qualquer etapa. Da educação básica. Anos finais, ensino fundamental, ensino médio e educação profissional. Sim, é para atuar nos cursos técnicos. Só, Fabiana, se quiser me perguntar aqui, por conta da transmissão, então a gente está pedindo para que venha fazer questionamento aqui para poder o pessoal que está assistindo possa acompanhar. Queria só fazer um comentário, posso? Acho que é preciso a gente conhecer um pouquinho do passado, ajuda? É o lugar ali. Então, né, acho que assim,
primeiro curso que formou professores de matemática no Brasil, especificamente, foi em 1934. Né? Nós não temos nem 100 anos no Brasil de formação específica. Então, essa realidade não começa agora. A história da formação dos professores do nosso país, ela é pautada na carência. Desde sempre, né, nós ainda temos uma formação muito limitada. Então, a todo tempo, com a expansão do ensino, que é um processo também bastante, né, bastante demorado do ponto de vista, tiveram várias políticas, né, de formação de professores que sempre vinham de outras áreas para atuar na formação. Então, essa é uma realidade que acho que se apresenta hoje, né, mas que ela sempre esteve presente na formação de professores. É preciso a gente ter um pouco essa dimensão de que não tem nem 100 anos a formação específica dos cursos de formação. E a gente pensa, por exemplo, um dos trabalhos que, para quem tiver maior interesse, tem um mapeamento de um dos grupos de história sendo feito, e uma das primeiras conclusões é a carência. Ele mostra nos diferentes estados, né, a necessidade de que não tinha. No Maranhão, quando é que tem a primeiro curso de licenciatura em matemática no Maranhão, nas regiões norte e nordeste? Isso é uma situação bastante complexa no nosso país. Não começa hoje, né? Este é um retrato da realidade de hoje, mas ela tem uma longa trajetória aí. Essa política para esse caso aí do Maranhão, só que a universidade usa de outra forma. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, para cada um. Vou começar para a professora Célia. A senhora falou que existe ali uma relação entre o saber a ensinar e o saber para ensinar. Na verdade, eu fiquei um pouco pensando sobre essa palavra, saber, porque é algo que, quando a gente está estudando conhecimento de professor, é algo que a gente encontra na literatura brasileira uma espécie de sobreposição desses dois termos, saber e conhecimento. Então, eu queria que você falasse um pouco do seu ponto de vista, se existe uma diferenciação, o que você entende por saber e conhecimento, inclusive porque você usou a ideia de saber profissional, e eu queria um pouco isso. O que eu faço? Eu faço para as três? Etienne, eu queria perguntar, porque para quem não tem um pouco mais de hábito de trabalhar no MTSK, quando você mostrou os exemplos das tarefas que vocês conceitualizaram, para mim ficou evidente em alguns aspectos como que vocês usaram o MTSK, mas eu queria saber se esse uso, quer dizer, eu queria perguntar como vocês usaram o MTSK para desenhar essas tarefas, porque é algo que eu venho pensando, e se realmente usaram, ou se vocês estão usando o MTSK só para análise, tá? E, para a Marlova, eu quero perguntar como é que você viu que fica muito claro, você falou, fica muito claro que o que se discute nessas formações está muito mais dentro do conhecimento dos tópicos do que qualquer outro domínio do MTSK. Porque eu tenho dúvidas se é realmente sobre o conhecimento dos tópicos ou se é só conhecimento comum. Da Débora Bola. Não, você pensou sobre isso? Você já discutiu isso com o Miguel? E você pode abrir com a gente nossa discussão? Acho que achei lá. Bem, eu vou, como eu disse para vocês, né, acho que essas nomenclaturas que eu estou usando é uma nomenclatura que está sendo adotada de um grupo de Genebra, da Rita Hofstede, em particular, e a concepção dela de saber, porque veja,
era muito complicado, como eu disse para vocês, a gente está tentando agora olhar um pouco a trajetória do saber profissional do ponto de vista histórico. Então, buscar uma base que nós temos que olhar para o passado, como é que se dá a cada tempo histórico o conceito de que se entendia do saber que o professor deveria demandar na sua formação. Então, a gente fez uma revisão muito rápida, quer dizer, este grupo fez uma revisão e eles defendem o que eles estão chamando de saber e não conhecimento, é alguma coisa mais sistematizada, alguma coisa que é consolidada por um grupo de profissionais ou por um grupo de pesquisadores. Alguma coisa que é reconhecida, diferentemente de um conhecimento, que é alguma coisa mais no âmbito da resolução de problemas práticos. O saber, a palavra saber, eles denotam uma oposição à palavra conhecimento, no sentido de que o conhecimento está mais próximo de conhecimento espontâneo, conhecimento comum das pessoas para resolver problemas, mas que não precisa ser sistematizado, transmissível. Então, no caso do professor, é um conhecimento que precisa ser objetivado, que precisa ser, ao longo do tempo, ele é objetivado, e ele passa, por exemplo, a fazer parte da incorporação das formações dos professores. Quando você cria uma disciplina para todos os professores, você tem aí uma discussão, né? E aí, essa discussão também, que para nós é um pouco mais confortável, em dois grandes grupos de divisão, a ensinar e para ensinar, para ver muito mais fortemente a ligação dos sujeitos que agem, né? Então, tem um grupo de sujeitos que estão mais fortemente ligados à ciência específica, com concepções, com crenças e com poderes políticos na mobilização de põe essa disciplina, põe tantas disciplinas, não põe tantas disciplinas, vai ter, etc. e tal. E num outro grupo, a própria ciência da educação, ela é um processo a ser construída. A educação passa a ser considerada como uma ciência do século XX. Então, antes disso, ela nem sequer tinha uma legitimidade muito grande enquanto ciência. E aí ela vai ganhando espaço ao longo do tempo nessas diferentes esferas. Então, eu acredito que para nós é mais confortável olhar o passado desses dois grandes, porque entrar, por exemplo, numa especificação dos diferentes conhecimentos no passado é um pouco mais... Bom, o modelo foi usado na elaboração das tarefas, né? Então, como que a gente procede? Primeiro, um estudo sobre o modelo, porque até então, por exemplo, até na minha tese, foi uma tese de paper, que você pega ela inteira, vai ver que artigo 1 e artigo 2 eu estou usando bom. E no terceiro eu vou ficar. Por quê? Porque quando eu comecei a ler o MTSK, eu vi que ele estava mais, os subdomínios estavam mais claros para o que eu queria. Principalmente no KSM, na estrutura, porque é o que eu estou buscando, né? Fazer essa relação do alimentar com o que é mais complexo. Então, essa questão estrutural. Então, a gente faz uma primeira tarefa, e aí nós vamos olhando no modelo se ela está contemplando. Óbvio que nem todas dá para contemplar todos os subdomínios, mas assim, a gente tenta manter uma equidade, para não ter um privilégio de um certo subdomínio em detrimento ao outro, né? Porque quando a gente olha, por exemplo, nessa disciplina que eu entrei nessas 5 aulas, as atividades que o outro professor estava ministrando, a gente percebia que as tarefas que estava dando os exercícios privilegiavam só os tópicos matemáticos, né? Não tinha essa preocupação sobre o ensino, as dificuldades, ou até mesmo estabelecer essas conexões dentro da matemática ou fora dela, né? Então, isso é um olhar que, quando a gente está no processo de elaboração, tem que você fica olhando nesse modelo, nesse movimento de vai e vem. Então, a tua pergunta está relacionada ao problema de uma das limitações que eu tenho enfrentado, que é a ausência de referencial teórico. E a especificidade de cada política. Cada política tem um contexto. Então, o que eu tenho feito são aproximações entre os referenciais que estão postos. Acho que isso é um primeiro aspecto que tem que deixar claro. Então, é uma opção minha usar esse modelo. Sobre a discussão entre o MTSK ou o MTK, foi uma opção nossa. Principalmente pelo fato de que o MTSK, atualmente, ele continua sendo estudado e tudo mais, enquanto o modelo da BOL nem tanto.
Então foi um pouco uma opção teórica nossa. Mas, se nós fôssemos ver em relação ao conceito de conhecimento comum, para efeito dessa política, ele se aproximaria muito mais da definição do conhecimento comum da BOL, do que o conhecimento dos tópicos do Carril. Apesar de que nós discutimos, eu, Miguel e o Carril, em relação a isso, e nós identificamos a existência de relações entre o conhecimento dos tópicos e o conhecimento comum. Então, nós conseguimos chegar em um consenso. Inclusive, esse é um problema em aberto em relação ao MTSK, que é se existe ou não essa relação, apesar de que o MTSK é proposto já num contexto de que o conhecimento é especializado e ele não quer olhar para o engenheiro e comparar com o engenheiro. Mas eu tenho discutido com o Miguel e com o Carril nessa expectativa de que penso que poderia ser feita essa relação com os demais profissionais, na expectativa de nós tentarmos localizar isso, especialmente porque no nosso contexto. Bom dia. Meu nome é Bruna, eu sou professora da Unirio e aluna de doutorado da UFRJ Problemática. Minha pesquisa lá articulou com a formação de professores da História da Matemática. Eu queria fazer uma pergunta para a Célia, porque vamos também articular com o que o Uf falou antes. Se você e o seu grupo entendem de que maneira a história da educação matemática ela se articula, se ela dialoga de alguma forma com o uso da história do ensino. Entendeu a minha pergunta? Porque você falou sobre a história da educação matemática. Só que existe o uso da história da matemática no ensino. Então, minha pergunta é se vocês consideram isso, de que forma que vocês veem isso. Porque, por exemplo, quando o GT se dividiu da SPEM, foi por algum motivo. Então, como que vocês entendem? Eu queria ouvir um pouco sobre isso. Bom, eu acho que assim, né, eu vou falar a minha opinião, né, eu acho que ainda é muito incipiente esse uso da história da educação matemática no ensino. O que a gente vê mais fortemente é a história da matemática, que é aquela vertente que já tem um grupo, né, 3 grupos de pesquisa que trabalham mais com a inserção, mesmo de sequências didáticas, de trazer algumas referências, etc. Né? Da história da educação matemática, efetivamente no ensino, eu acho que a gente tem poucas, algumas daquelas que eu relatei, por exemplo, trabalho como o que aconteceu lá no interior de São Paulo, um grupo do Boêmio, inclusive, que foi a uma escola, fez um trabalho interativo com alunos e professores, de discutir um pouco como é que fez entrevistas com ex-professoras, mas eu não sei efetivamente, a gente tem muita dificuldade de saber como é que esse trabalho articulou efetivamente com o ensino de um determinado conceito, etc. Né? Acaba ficando muito mais no campo de um conhecimento geral do que especificamente ligado à matemática. Mas eu acho que começam a ter, mas são muito poucos ainda, como eu falei. Tudo bom? Meu nome é Eduardo Maurício. Primeiro, parabéns aí pela apresentação de vocês. Eu achei que vocês estão bem alinhadas, né, na conversa, porque eu ouvi uma correlação da discussão. Legal, né? Melhor ainda, né? Então, eu vou fazer uma pergunta geral para as 3, tá? Mas antes eu gostaria de focar o que me chamou a atenção de cada uma das 3, tá? Por exemplo, quando eu estava vendo a sua apresentação, passou na minha cabeça muito aquela ideia, quando você fala da história, né, não é só a história da matemática, a história da escola aqui no Brasil, a história, né, do que é ensinado dentro das escolas, com influência de currículo, né, da discussão da teoria de currículo, que sempre teve uma influência externa, né. Hoje a gente está passando por um novo momento, que é essa transição, por exemplo,
ensino fundamental, né, para a Base Nacional Curricular. O ensino médio está nessa discussão também, né. Então, é uma influência muito forte. Então, eu fiquei pensando muito nisso, né. E aí, por outro lado, quando a colega começa a mostrar as suas atividades práticas no curso, né, eu achei legal porque, assim, você vai buscar, né, apesar dessa briga que você falou que teve lá, por conquistar um espaço, você vai buscar conhecimento matemático específico, né, da área de matemática, para mostrar novos questionamentos, né. Eu acho que o que mais me chamou a atenção é isso que um aluno respondeu, que é a falta de rigor, né. Que é engraçado que isso faz pensar, aí relaciona com a questão de currículo, que muitos professores se formam, né, licenciados, e carregam esse negócio do rigor. Então, um bom aluno é aquele que tem rigor. Aí vira aquela escola da meritocracia, né? Um bom aluno é aquele que só sabe seguir aquele rigor. E o resto é resto, né? Descartado, por um lado. Só que aí, ao mesmo tempo, você traz sem querer uma problemática, né, que acho que está relacionada com essa questão das políticas públicas, né, que seriam mais especificamente as políticas educacionais, na ideia de que esse professor que não é formado em matemática, ele não vai ter essa visão desse rigor, né? Você consegue trazer essa problemática em algum momento, né? Então, aí para fechar, né, essa questão das políticas educacionais, eu acho que é um espaço ainda a ser aberto e que tem que batalhar tanto quanto, né, outras discussões para que esteja mais viva, né, essa discussão no ponto principal, né, porque a materialização do currículo é a sala de aula, só que muitas discussões não chegam lá, não chegam nos professores. A universidade é conhecida como ilha do conhecimento, já que, se for ver, a maioria aqui de alguma maneira está ligada à universidade porque está estudando, porque tem interesse em ingressar novamente no curso de pós, e não tem uma parceria com a Secretaria de Educação dos municípios, não tem nada nesse sentido, sabe? Então, nesse sentido, do ponto de vista do trabalho de vocês, como que vocês veem essa ilha do conhecimento? Obrigada. Acho que vou comentar. Acho que realmente eu também percebi uma certa, né, ligação aqui, né? Eu acho que a gente tem que, como eu falei, é um desafio muito grande. Uma das coisas que eu também percebi é que, assim, a todo momento, essa dualidade, por que eu falo que para nós é muito mais confortável trabalhar com duas categorias de saberes, porque acho que apareceu claramente essa dualidade, independente do termo que a gente vai usar, se é saber a ensinar, se é conhecimento, mas tem um conhecimento que vem fortemente influenciado por um campo, que é um campo disciplinar, político, com etc., que é dos matemáticos, no nosso caso, e um outro campo, que é um campo da educação. E estas lutas, o processo histórico, ao estudar, você vê que alguma coisa ela pode nos ensinar para entender ou para olhar um pouco a situação de hoje, né? Não é a primeira vez que um grupo de pesquisadores se debruçam para ensinar frações, polinômios. Existem pessoas, estudos anteriores, em diferentes momentos, que não foram só o Brasil, momentos internacionais, né? Então, a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, alguns dois grandes movimentos. O movimento de modernização do ensino da matemática na virada do século, onde Felix Klein foi um grande condicionador e propostas que chegaram a ser efetivadas. Naquele momento, por exemplo, o conceito unificador era um conceito de função. E ele chegou a ser implementado em vários lugares no Brasil, tiveram livros, tiveram propostas, e depois veio uma ideia assim de um fracasso. E não fracasso. Com todo o movimento, né, quer dizer, teve uma tentativa, tiveram ações, tiveram uma série de ações mesmo, e algumas coisas ficaram, outras não ficaram. O tempo foi andando, depois a gente teve um grande movimento da matemática moderna na metade do século XX, que novamente foi um movimento que não foi só o Brasil, foi um movimento de âmbito internacional, um grupo de pessoas se debruçaram. Então, eu acho que é um convite mesmo para tirar um pouco a ingenuidade, né, de que
esses problemas do ensino da matemática, eles estão presentes na formação de professores. A gente não precisa ter uma tradição histórica, a gente não faz nada, não. Mas eu acho que conhecer um pouco como é que outras pessoas se debruçaram pode nos ajudar a pensar um pouco daqui para frente. Como fazer isso, acho que é um grande desafio. E acho que fica mesmo essa evidência desse embate o tempo todo entre um grupo de pesquisadores e políticas, de um lado da matemática e do outro lado da educação de modo geral, né? E que estão a todo momento, né, jogando para a matemática escolar acontecer. Né? Não sei se eu te respondi, mas acho que mais comentei. Obrigada. A tua pergunta é muito difícil, não tem resposta. Uma vez eu estava num evento, tinha na mesa Michel Artigue, o Godinho, Alan Schonfer, Ana Smart e mais o Marco Antônio Moreira. E eu fiz essa pergunta. A resposta foi não sei, de todos. Eles não apontaram caminhos entre o gap que existe entre a universidade e a escola. Por que não chega? E por que a universidade não influencia nas ações políticas? A universidade posiciona as escolas de formação de professores. Porque na matemática, na área de ensino de matemática, a matemática acadêmica influencia muito fortemente. Então, se a gente for ver a história do ensino no Brasil, a gente percebe que a Sociedade Brasileira de Matemática e os matemáticos estão sempre lá, lá no meio. Bom, em off eu te conto. Em off eu conto. Mas penso que está tudo perpassado por relações de poder. Então, aqui na FE nós temos alguns objetivos e algumas ideologias. Nem sempre se aproximam com quem está lá no MEC. Que também não se aproximam com a matemática, que nem sempre se aproximam da escola. Então, o que um pesquisador aqui faz na FE, por exemplo, isso é válido para qualquer universidade, é alinhada com as suas visões acadêmicas, e nem sempre estão alinhadas. Esses vários estamentos dentro da política pública, esses vários estamentos não são alinhados. E existe uma guerra, a tal da luta que a Célia menciona. E quem sempre, no Brasil, historicamente, a área, por exemplo, de educação matemática não tem se posicionado de uma forma a ser ouvida. Então, nós temos lá resultados mostrando que o projeto estava dando certo, o projeto não está dando certo. E daí? E é uma questão, a minha resposta para o momento, né? Eu sobrevoando nessa parte, é uma relação de poder, no caso do Brasil, que eu visualizo. Por quê? Atualmente, por exemplo, o INPA está vinculado a várias políticas de formação de professores, como é o Profimart, que envolve muito dinheiro, a UBMEP, que envolve muito dinheiro público, e em compensações bem não. Quando eu falo isso, eu não estou julgando se está certo ou errado, mas o que eu visualizo é que tem um nicho que influencia mais do que outro. Porque aí é uma discussão que a gente tem que fazer e tentar visualizar, tentar alterar o quadro. A tua pergunta é muito difícil. Não tem uma resposta. Eu também penso naquela Maria da Marlota, e aí isso era uma coisa que me incomodava demais, porque assim, eu fiz um doutorado, né, de neurociência, tinha uma vida acadêmica, era professora de universidade, mas paralelamente eu tinha um cargo de professora da educação básica de matemática no 6º ano, numa escola da periferia de São Paulo. E o que me atormentava? Primeiro porque lá na escola, os professores já me olhavam diferente, né? Eu era pesquisadora, estava fazendo doutorado, eu tinha um certo preconceito nesse olhar. E ao mesmo tempo me indagava, mas você está fazendo, a diretora da escola, quantas vezes você está fazendo doutorado e está dando aula de matemática aqui? Eu estava. Porque eu queria justamente saber se essa pesquisa que eu e os colegas produziam chegariam lá na escola. Não chegava. Isso me incomodava. Incomodava tanto, a dar ponto de eu querer sair da sala de aula, e eu já trabalho na equipe de governo, justamente para quê? Para
trabalhando nessas coisas, nessas questões de política pública, porque eu percebi que quando a gente tem discussões lá na Secretaria Municipal de Educação, é difícil algum pesquisador, e olha que eu convido, é difícil alguém querer ir lá discutir com o professor, porque fala assim, não, mas leva minha pesquisa lá, publica lá, mas conversar com aquele professor lá, que está lá na periferia, que está sofrendo, que não sabe o que fazer, são poucas as pessoas, são poucos os pesquisadores, os colegas que se propõem a romper essa barreira, né? Também vejo uma outra questão, por exemplo, eu defendi o doutorado na área da neurociência, e a primeira coisa, antes de eu ir para a banca, a primeira coisa que me perguntaram era assim, como que o seu doutorado vai influenciar na sociedade? Eu tive que assinar um compromisso, porque eu era bolsista. Então, o coordenador do curso de neurociência, ele fez entregar um projeto, tipo, o seu doutorado se terminou, e como que você devolve isso para a sociedade? Ninguém fiscalizou se eu fiz ou não fiz, embora eu até tivesse feito. Mas já pensar a respeito, né, de como é que isso, porque se tem gente que fala, não sei, né, por exemplo, se perguntasse isso talvez no meu mestrado, talvez eu não soubesse responder. Como que eu ia levar isso, de que forma eu ia articular isso. No doutorado eu tive que pensar numa estratégia para colocar isso em prática. É óbvio, né, que a gente ia gostar muito de receber as fotos, inclusive eu mandei. Na verdade, eu acabei ali no curso para 430 professores da rede, tentando levar esse conhecimento adquirido, né, para chegar de alguma forma, indo nesses lugares que os artigos não vão ser lidos, porque na maioria, no meu caso, estão tudo em inglês, então os técnicos, e dificulta a leitura, né, então assim, chegar até lá no professor, né, aquele lugar que você fala assim, nossa, aqui não chega. Então, sai da universidade e faça esse movimento. E aí, puxa as pessoas também para tentar fazer essas pesquisas chegarem. Mas eu acho que é um trabalho, com tudo em educação, né? Um trabalho de formiguinha, pouco a pouco. Eu acho que esses números vão ser integrados. Mais questões? Bom, pessoal, então acho que a gente, como o Eduardo Maurício já trouxe, né, a gente tem uma mesa que foi bastante articulada, né, não extremamente combinada nesse sentido, mas todo mundo trazendo a questão da formação dos professores como o professor de matemática, o professor que ensina matemática, como algo importante para ser debatido, discutido, investigado nas diversas frentes de pesquisa que nós fazemos, né, e a relevância de se pensar como esse conhecimento sai daqui e efetivamente chega na escola, ou que reflexo, que reverberação a gente tem deste conhecimento no ensino, uma aprendizagem efetiva de matemática na sala de aula. É o que a gente sempre discute no nosso grupo. Nós fazemos pesquisas para efetivamente mudar o que acontece na sala de aula, para que as crianças efetivamente aprendam, né? No nosso caso, isso perpassa o que acontece com o professor, perpassa o conhecimento do professor. Então, a gente encerra a mesa agradecendo as 3 professoras pesquisadoras aqui que gentilmente vieram compartilhar os seus saberes conosco e vamos para o almoço. Na sala 03. 03, que é no primeiro. 12h30. 12h30. 2h30?